Gente, boa tarde. Hoje mais uma live, dessa vez sobre o oráculo Aromas das Divindades, que é uma das minhas paixões. Na realidade, os oráculos são as minhas paixões, né? Entre outras paixões que a gente tem pelo mundo, pela vida. Boa tarde, Fátima. Um beijo a todos vocês que estão entrando aí. Vatazena, minha querida também. Rô, Aldenisa. Renê. Ai, que bom, que hoje um bocado de gente conhecida e quem não me conhece ainda vai ficar conhecendo hoje, né? Então, para quem não me conhece, me chamo Gorete Moura. Eu trabalho com aromaterapia desde 2005, quando eu fiz a minha primeira formação. A partir de 2006 eu comecei a dar aula. E a partir de 2010 eu comecei a desenvolver alguns oráculos relacionados com aromaterapia. E nessa caminhada, nessa trajetória dos oráculos, apareceu justamente o oráculo Aromas das Divindades. E aí é interessante porque no dia que eu marquei essa live, fui buscando as datas, mas eu não percebi que era o dia justamente, eu não relacionei na hora o dia de Nossa Senhora do Carmo, né? E aí é interessante porque Nossa Senhora do Carmo é a padroeira aqui do Recife, para quem está aqui sabe disso, né? No dia 16 tem uma festa belíssima. A gente sabe que esse ano não vai ser possível por conta do momento que nós estamos vivendo. E dentro do sincretismo religioso, Nossa Senhora do Carmo, ela é relacionada dentro da tradição africana, dentro da Umbanda, com Oxum, né? Aquele orixá, né? Aquela deusa, aquela divindade que traz a beleza, né? Que traz o ouro, que traz amarelo e que traz inclusive a estratégia, né? E aí é um pouco disso que eu quero falar, começar hoje falando com vocês e num determinado momento da live fazer como a gente já fez no oráculo dos aromas, a gente tirar aqui algumas cartas, né? Para ver qual a mensagem, né? Porque o oráculo do Aromas das Divindades não vai dizer se está bem ou se está ruim. Na realidade, são arquétipos que vão ajudar justamente, de repente, uma orientação ou um insight a partir daquela reflexão, a partir daquele texto, perceber se esse é o caminho que você deve trilhar, deve fazer, ou se você precisa refletir mais um pouco, tá? E aí é justamente isso, né? Aqui tá a carta, né? Quem viu justamente o card, que foi montado por minha amiga Fernanda, né? Aí tem justamente a imagem de Oxum. E aí Oxum, né, que eu relacionei com os óleos essenciais, porque assim, a aromaterapia a gente tem essa facilidade, você consegue relacionar a aromaterapia com tudo. Você, ora, a aromaterapia eu digo que é o carro-chefe de um tratamento, ora vai ser um complemento, vai ser algo que vai poder te ajudar, tá? E aí dentro disso você pode também fazer uso de alguns instrumentos dentro da aromaterapia. Não é o instrumento, porque a aromaterapia tem vários instrumentos. E aí eu fiz a relação justamente com as cartas, né? Com alguns oráculos. O oráculo de hoje é justamente, como eu falei inicialmente, o Aromas das Divindades. E aí o aroma de Oxum, né? Aqui justamente gengibre. E o que é que essa deusa diz, né? Deus Yorubá da água doce e do amor, também rege o ventre, a gestação, o parto e o cuidado com as crianças recém-nascidas. Chamada de Mamãe Oxum, cita o livro O Legado das Deusas de Cristina Baliero. O que muitos talvez não percebam é o atributo de estrategista como outra qualidade da deusa africana que compreende bem o significado de empoderamento feminino.
Sendo assim, perceba a relação desta divindade com óleo essencial de gengibre, que promove o poder pessoal e usado com mel, comum nas oferendas para Oxum, fica irresistível. Né? Aí a afirmação: empodero-me das minhas ações com mel nos lábios. Porque muitas vezes a gente vive nesse mundo de tanta coisa onde você tem que se mostrar que é bom, e você acha que às vezes se mostrar o que é bom é você brigando, né? E Oxum vem justamente para dizer pra gente que você pode criar uma estratégia. Porque a estratégia de Oxum, as pessoas pensam que Oxum é só abundância, no sentido de abundância, olha que já é muita coisa, no sentido da sedução, mas Oxum é, acima de tudo, uma estrategista. A própria história, o mito, né, um dos mitos de Oxum, coloca, que é um mito que a gente lembra um pouco, mas de uma outra proporção, o de Perséfone, né? Só que ali era ainda a donzela e Oxum não já é realmente uma mulher. Os orixás femininos, né? Eles não sentavam à mesa para negociar, para decidir. E Oxum começou a secar, né? O ventre das mulheres, não é? E as divindades masculinas, os orixás masculinos, procuraram Olorum para que ele resolvesse a situação. Só que dentro de um panteão, seja ele africano, seja ele greco-romano, existe uma hierarquia, e mesmo aquele que está lá em cima, ele respeita a função de cada um. E o que foi que Olorum disse? Olorum disse que tentasse negociar com Oxum e resolvesse aquilo ali, né? Um beijo para minha amiga Rose. E aí, o que foi que chegaram à conclusão? A partir daquele momento, é interessante porque a tradição africana, né, pena que isso não está nas escolas, nos mostra inclusive essa busca do empoderamento feminino. Então, a partir dali, Oxum começou a sentar com os orixás masculinos e ter também, digamos, direito de voto, de decisão, né? Então, a sedução, o que muitos pensam que Oxum só conquista através da sedução, não. Oxum conquista a partir do empoderamento do que ela tem, né? Do poder que ela traz. E o poder que Oxum traz é justamente da gestação, de gerar, né? De procriar. E quando a gente fala procriar, a gente fala gerar, a gente tem que pensar também Oxum no sentido dos nossos projetos, dos nossos ideais. Nesse momento, né, hoje, por exemplo, se você parar um pouquinho para pensar, como é que está a tua vida? O que é que você está criando, né? O que é que você está parindo? Será que de repente você deixou ir aquele projeto, né? Você fez com que aquele projeto ele fosse abortado? Então Oxum vem justamente para nos ajudar a resgatar, e o óleo de gengibre vem nessa caminhada também de ajudar a trazer esse empoderamento. Então essa é uma dica de Oxum, né? E aí estou, inclusive hoje eu fiz a opção de vestir amarelo, né? Digamos, em honra, e porque eu acredito assim que existem muitos caminhos, né, para você cultuar para aquilo que você acredita, e que nenhum desses caminhos ele vai de repente interferir no outro. O que interfere no outro é na hora que você deixa de ter o respeito pelas escolhas do outro. E aí eu trouxe também para vocês a carta de Ganesha, do oráculo, né, das divindades. Ganesha, que diz assim na afirmação: com paciência e observação escrevo o livro da minha vida. Então, nesse momento onde a paciência mais do que nunca nos é solicitada, né? Mais do que nunca a gente precisa observar o que está acontecendo fora, mas principalmente dentro da gente, tá? Aí Ganesha diz que o deus hindu dá sorte, sabedoria, literatura, estratégias também, né? E inteligência, conhecido também como destruidor dos obstáculos. Ganesha, ele vem justamente para nesse momento trazer resiliência, né? Porque quando a gente fala destruidor dos obstáculos, é você despertar dentro de você a resiliência que você tem, o poder de superação que você tem, de você entender o que é que está vazio, mas principalmente você perceber o que já está cheio e aquilo que você pode inclusive melhorar, né? Então, primeiro filho do deus Shiva,
com a deusa Parvati, esta divindade cabeça de elefante, que simboliza Atma ou alma e corpo humano, instiga-me ao exercício da superação e da humildade. Porque embora seja uma divindade, né, digamos assim, enorme, grande, que a gente percebe, o destruidor dos obstáculos, ele mostra justamente que é a partir da paciência, de perceber o momento, né, de ter essa humildade, que você vai vencendo os obstáculos. E aí penso no óleo essencial de sândalo Missouri, não é o sândalo Amires, que anda escasso, é verdade, né? A gente sabe da dificuldade, houve um período quase que ele desapareceu mesmo, então a gente tem que usar, inclusive, não só o sândalo, mas todos os óleos essenciais, a gente perceber, né, o que a natureza está nos doando, o que ela nos doa todo dia, e perceber que pode ser um pouco de cada vez. Não precisa eu usar muitos óleos essenciais para eu ter aquele benefício, né? Eu posso usar um pouco de óleo essencial e justamente a partir desse um pouco que eu uso, eu ter o retorno, né? Então, uma gotinha ali de sândalo, tá? Muitas vezes a gente coloca aqui no pulso, coloca aqui, né, sente o óleo e faz essa conexão diretamente com o sistema límbico, né, faz uma conexão com a energia da planta, né, e compreende o que é que aquela planta está trazendo para a gente. E aí no final ainda diz assim, né, podemos pensar em usá-lo com parcimônia, né? Outra qualidade de Ganesha. E entender o que uma amiga mestra falava, né? Essa amiga mestra que eu digo foi minha professora de tarô, Helena Rego, que ela dizia que não existe o sagrado sem o profano. Então, assim, por mais difícil que esse momento apareça, é um momento também da gente celebrar, né? Estar vivo, conseguir raciocinar, conseguir perceber os nossos potenciais e perceber, inclusive, as nossas limitações. O que é que nesse momento, de repente, eu tenho que retroceder? O que é que nesse momento eu posso avançar? O que é que nesse momento, né, me pede para que eu dê a mão ao outro, né, para que eu segure a mão do outro e a gente possa dizer assim, vamos juntos, né? Vamos compreender esse momento e um dar a mão ao outro. Então, esse é o momento. E essa emoção, inclusive, que me chega agora, é porque as grandes mães, né, seja Oxum, seja Iemanjá, seja Isis, né, que também está no oráculo das divindades, que é a deusa egípcia, elas chegam para nos nutrir. Mas toda mãe, na realidade, ela sabe que uma hora o filho vai para o mundo, vai partir. Então essa nutrição dessas mães, dessas deusas, dessas divindades, vem para nos colocar nesse momento que é a hora que, mesmo estando dentro de casa, precisamos ter atitudes. Que mesmo estando dentro de casa, a gente tem que fazer opções, né? Que a melhor maneira de ajudar é quando você se posiciona. Errou, faz parte. O errar, né, e reconhecer o erro faz parte do nosso amadurecimento. E dizer assim, de repente eu escolhi errado, eu escolhi mal, mas eu ainda tenho um tempo de consertar, porque eu reconheci e eu vou ver o que é que eu posso ajeitar, né? Como é que eu posso seguir, tá? E aí, aqui tem as divindades, para não dizer que eu falo só de Ganesha, né? E das deusas, né? Tem aqui a divindade, que eu considero uma divindade, São Francisco de Assis, né? Onde ele diz assim, com tranquilidade encerro mais um ciclo para continuar na estrada da luz. Esse momento que a gente está vivendo está questionando o que é que você tem que fechar na sua vida, né? O que é que você tem que encerrar e o que é que você tem que enxergar, olhar para poder começar, né? Mesmo dentro de casa, algumas coisas elas se fecharam, elas se encerraram. Quando eu falo fechar, não fechar, você não perceber a luz que está lá fora, mas o fechar no sentido que aquilo para aquele tempo já passou. Então agora é um tempo, né, de novas escolhas, de novos posicionamentos, tá? E aí dentro desse posicionamento eu vou, né? Embora que eu comecei justamente lendo o oráculo, a carta de Oxum, da mamãe Oxum, eu vou embaralhar para ver qual a mensagem que o oráculo Aromas das Divindades vai nos trazer nesse momento, né? O que é que eu posso nesse momento perceber dentro dos arquétipos, né?
Porque é uma coisa que eu digo assim, em todos os tempos as divindades se fizeram presentes e permearam as nossas mentes, né? Então, de repente, seja a tradição africana, a tradição egípcia, a tradição cristã, a tradição nórdica, né? Sempre vem uma mensagem. E aí vamos ver agora justamente que mensagem, né, a gente tem nesse momento, tá? Héstia, né? É interessante porque Héstia, né, a deusa grega em Roma, era chamada Vesta, né, irmã mais velha de Zeus, né? Zeus, deus dos deuses, personifica o fogo sagrado, sendo também citada como a deusa da lareira. É interessante nesse momento a gente tirar Héstia, porque de repente como é que está o nosso fogo, né? Como é que a gente está se aquecendo, né? O que é que a gente está colocando? E quando a gente diz o nosso fogo, a gente tem que colocar lenha, né? Quando diz assim, coloca lenha para que o fogo suba. Então, para a gente criar e para que essa criação se torne realidade, a gente tem que estar ali, tá esquentando. E aí o óleo essencial que eu relacionei com Héstia foi justamente o óleo essencial de Petit Green, né? Que são as folhas e os galhos da laranjeira, que segundo Scott Goodman, né, no seu livro Aromaterapia Mágica, relaciona este aroma com o elemento fogo, além de promover consciência na mente e trazer proteção. Porque nesse momento onde a gente precisa ampliar a consciência, é um momento também de nos protegermos. E quando a gente fala se proteger, não é só em relação ao vírus que está aí fora, né, e muitas vezes dentro da casa da gente, tá? Mas se proteger inclusive em relação a atitudes, a pensamentos, né, que estão dentro e fora, às vezes, das nossas casas e que nos perturbam e que nos tiram do eixo, né? Então, a gente ter a compreensão, buscar a informação sem fazer com que determinadas informações nos perturbem. Então, ele diz assim, para mim fica clara a ligação, né, no caso de Héstia, com este óleo, que juntamente com gengibre e olíbano, né? Então isso aí já é uma dica como uma sinergia. Então você pegar o Petit Green, pegar o gengibre, pegar o olíbano, que cria a sinergia para a deusa Héstia, né? Que alimenta nosso corpo e alma. E a reflexão, o pensamento que Héstia deixa é: alimento do meu fogo interior e dos pequenos grãos da terra, né? Então assim, ter a integração inclusive com os elementos, não é só fogo, né? Para que o fogo se eu não tiver uma terra para cuidar, né, para perceber os grãos, para perceber as sementes que estão aqui, tá? Então, eu sei que alguns de vocês gostam de quando eu tiro uma carta, então eu vou começar aqui a embaralhar. Se alguém quiser que eu puxe uma carta para tirar uma mensagem, aí me fala aí, tá? Acena aí, coloca aqui eu quero, que aí eu vou e tiro, tá? Tem a Adriana aqui que acenou, né? A Adriana Bachmann. Eu vou tirar um aqui pra Adriana, tá? Vamos lá. Ó, tirou a própria Oxum, que é o que a gente começou a falar desde o início, tá? Depois eu vou tirar uma carta pra Liz, né? E aí, ó, Adriana, né? Na realidade, você já tá conectada hoje com tudo isso que fala. O que é que a Oxum fala, né? O que é que essa divindade fala? Cria estratégia, né? É uma coisa de cada vez, é um momento de cada vez. E cria essa estratégia com suavidade, com mel nos lábios, com alegria, né? Porque Oxum traz alegria, traz vibração, tá? Patrícia, né? Deixa eu tirar logo a Liz, né? Então, vamos lá para Liz. Ali, Jaci é a deusa indígena, né? Inclusive do nosso panteão. Buriti, aí já é um óleo vegetal. Deusa da lua e da noite. Na mitologia tupi-guarani foi criada por Tupã. E qual é a frase de Jaci? Nutro minha mente e minha alma com a minha pele protegida. Então, compreender, Jaci faz a gente compreender essa pele aqui que nos protege e que nos faz, inclusive, nos conectarmos nesse momento muito mais com nós do que com os outros, porque no momento onde a gente vive o distanciamento social, né, é um momento, inclusive, da gente perceber como é que eu estou tratando a minha pele, como é que eu estou me cuidando, tá? Deixa eu ver aqui, a Patrícia, né, que tinha pedido.
Aí tirou Thor. Thor é um deus nórdico, né? Que o óleo que eu relacionei foi verbena, né? Deus nórdico do vigor, do casamento e da atividade sexual. Tem um martelo como sua arma, né? Gabriel Moljai, no livro Aromaterapia para a Cura do Espírito, associa o Deus das tempestades que nutre a terra com a água e é filho de Odum. Aí sua afirmação: enfrento com coragem as tempestades criadas por mim. A gente entender que muitas vezes certos tormentos que estamos vivendo ou certos sofrimentos, não foi o outro que criou. De repente o outro até trouxe pra gente, mas a gente terminou que a gente alimentou aquele sofrimento. E é uma hora justamente de pegar esse martelo e dissipar, né, esses tormentos, tá? Deixa eu ver aqui mais. A Tatiane, tá? Tatiane Lalita. Deixa eu tirar aqui. A Iebe, né? Hebe, a deusa grega da juventude, também chamada de Juventas, né, pelos romanos, relaciona justamente com óleo de limão, o limão siciliano, né? E ela diz assim: os usos frequentes destes aromas possibilitam, porque além do limão pode ser usado bergamota e laranja amarga, né, que garante juventude física, emocional e mental. Nesse momento, inclusive, a gente tem que buscar muito mais a emocional e a mental, porque se a gente assegura essa saúde, vai assegurar inclusive a saúde física, vai ser mais fácil, né? Vai ser mais suave. E aí a afirmação é: minha saúde é integral em todos os momentos da minha vida. Então, de que maneira eu estou pensando, de que maneira eu estou sentindo, para justamente a partir do momento ter essa compreensão, como eu penso e como eu sinto, o meu corpo vai para onde eu quiser que ele vá, e não eu deixar ele ir sem ter esse controle. O controle vem justamente na hora que eu compreendo as minhas emoções, que eu compreendo os meus pensamentos. E o limão siciliano, juntamente com bergamota, com a laranja amarga, são óleos que ajudam a nos organizarmos, né? A organizar principalmente a nossa cabeça, a cabeça que bombardeada de tantas questões aí, tá? Né, alquimia, deixa eu tirar aqui, tá? Para ver aqui qual é a divindade, tá? Aí Iemanjá, uma outra deusa, uma outra mãe que nos acolhe, que nos nutre, né? Que diz: resgato minha sabedoria em ser mãe. E quando ela fala diz resgato minha sabedoria em ser mãe, ela está dizendo justamente resgate o seu momento de criar, né? Não é só de criar os filhos que a gente de repente coloca no útero, mas de criar e de resgatar aquela mãe dos projetos, assumir aqueles projetos. Eu vou tirar para você, Tina, também, 2 minutinhos. E aí ela diz ainda assim, que aí é o óleo essencial de lavanda, né? O óleo essencial de lavanda, ou de alfazema para alguns, né? É o aroma do aconchego, do colo que a mãe oferece ao filho, né? Inclusive do óleo que é muito usado, inclusive nos partos, para receber as crianças que estão chegando, sabe? Então, é isso aí que a gente tem que perceber e ver que quando Iemanjá, né, essa divindade aparece pra gente, ela não está dizendo só cuide dos filhos que você pariu, né, através do útero, mas cuide dos filhos que você cria e que você pode parir diariamente, que são os teus projetos, teus sonhos. Como é que você está alimentando isso para você poder parir mais na frente, tá? Então vamos ver o de Tina aqui. E aí o de Tina saiu justamente Maria e Jesus, o óleo de Jatamansi, né? Que é o nardo, né? Em algumas marcas chamamos de Jatamansi, no outro chamamos de nardo. E Maria e Jesus, no caso aqui, existem 2 cartas no oráculo que eu relaciono com casais. Um é Radha e Krishna, e aqui Maria e Jesus, né? Possui várias opções de aromas, incluindo óleo essencial de rosa, né? Mas por que eu coloquei e considerei o nardo aqui, né? Estas divindades cristãs, a mãe e o seu filho, de que o óleo de nardo mencionado 24 vezes na Bíblia, também conhecido como Jatamansi, e que era usado para ungir uma pessoa, normalmente um profeta ou rei, ou quando existia necessidade de cura. Então, o nardo, ele os óleos essenciais, eles são curadores. Só que existe aqueles óleos essenciais que chamamos até eles de raros, de joias, e nardo é um desses óleos, né?
Originário das regiões montanhosas do Nepal e da Índia, esse óleo foi derramado por Maria, há relatos também do uso por Maria Madalena, para perfumar a cabeça e os pés do seu filho. E aí, qual é a grande afirmação e a grande contribuição que Maria, mãe, e Jesus, filho, trazem para nós? Liberta-me das minhas dores e me cura através do perdão. Porque quem acredita na divindade, né, tem inclusive Jesus com o seu, aquela divindade que você segue, sabe que ele veio para tirar o sofrimento. Então não é para vivenciar o sofrimento. Você vivencia, mas você se liberta dele. Não é vivenciar para se aprisionar, é vivenciar para se libertar. Então libertar das dores, né? E essas dores vêm através do quê? A cura vem através do perdão. O perdão com o outro e o perdão consigo mesmo. Deixa eu ver aqui. Sim, limpa o coração profundamente. Aí o que Tina tá falando. Aí, luz cristalina, né? Vou tirar aqui. Deixa eu ver o que é que sai aqui para você. Ó, Osíris é uma divindade masculina do panteão egípcio, né? Que eu relacionei com óleo de bejuim. E aí diz assim: Deus egípcio da fertilidade, transição, regeneração, superação, né? E é interessante porque essas palavras, fertilidade, regeneração, o que é que isso bate para você nesse momento, né? Símbolo da produtividade masculina e das forças reprodutivas da natureza, o óleo essencial de bejuim, né? Foi a escolha. Entendo a escolha deste aroma resinoso, né? Usado em muitos produtos para a regeneração da pele e também nutridor da alma e um facilitador das jornadas espirituais, usado em meditação por várias tradições. E a afirmação de Osíris, junto com bejuim, transcedo com a força do morrer e nascer. Então, nesse momento, o que é que tem que morrer dentro de mim e para poder nascer, não é nem só renascer, para poder nascer mesmo. Né? Porque tem aquelas coisas que renascem e tem outras coisas, inclusive, que precisam nascer, porque simplesmente estavam ali escondidas, tá? Vou lá, professor, tá certo? Tirar um agora para receber uma mensagem. Então, vamos lá. Professor Alain. Ó, e aí, mais uma vez, sai Jaci, né? Uma outra pessoa que eu já tinha tirado a Jaci, que é a deusa do nosso panteão indígena, né? Porque às vezes a gente estuda tanto na escola a história de Roma, a história da Grécia, né? E a gente esquece, inclusive, antes mesmo da divindade africana, das divindades africanas que chegaram aqui, que já existiam divindades aqui, né? Já existia Jaci, a lua, já existia Guaraci, o sol, né? E aí, mais uma vez, o que é essa rainha da noite? Porque o óleo que é relacionado, e aí é um óleo vegetal, que é buriti, né? Que vai cuidar, inclusive, da nossa pele, ela reafirma: nutro minha mente e minha alma com a minha pele protegida. Então, cuidar da pele, né? Se cuidar, que esse olhar para si, olhar para o corpo, né? Aí, deixa eu ver aqui, tá? Teve André que pediu também, deixa eu ver aqui. Vamos lá. Ó, falei de Guaraci, né? Quase agora, e aí saiu justamente para André Guaraci, que é o deus da mitologia tupi-guarani, representação do sol, irmão de Jaci, né? Deusa da lua. Faça uma reflexão sobre o que o nosso deus índio, né? E aí eu relacionei com o breu branco, né? Nos ensina e inala o breu branco, óleo essencial resinoso originário da região amazônica, também chamado de breu preto, né? Mas aí mais comum na região dos cerrados. É a mesma planta, só que dependendo da região você vai ter um ou outro, né? Como o sol traz consciência, concordo com o aromatologista Fábia ao afirmar que este aroma move profunda conexão com a espiritualidade, resgata nossas forças de adaptação, além de purificar o pensamento e trabalhar traumas profundos, né? E aí é interessante quando a gente pensa isso, porque a cura sempre está muito próxima de nós, né? E muitas vezes a gente vai buscar óleos essenciais, vai buscar ervas, vai buscar hidrolatos, que não estão tão próximos. E a gente tem o breu, né? A gente tem o breu branco, a gente tem o breu preto, né? E Guaraci dizendo assim, ó,
deixa a luz do sol entrar. E na astrologia, inclusive, o que significa o sol? O sol nos traz consciência. Não é a questão do brilho, né? De brilhar, né? Tudo bem, você quando brilha, você entra e todo mundo já te percebe. Mas esse te perceber é através do brilho que você traz dentro de você que faz com que as pessoas te percebam, né? E aí esse brilho, a gente tem que estar atento para que exista essa consciência, né? Dentro da gente para poder brilhar e para poder expandir. E aí eu vou tirar agora uma carta para nossa amiga Rose, tá? E na sequência eu vou tirar para a Fátima. Vamos lá. Minha amiga Rose, tá do outro lado do oceano. Ai, gente, eu acho que hoje aqui a nossa tradição indígena tá dizendo assim, ó, me resgatem, né? Porque assim, já é a terceira vez que Jaci aparece aqui, que eu embaralho e Jaci aparece. E mais uma vez ela diz assim, nutro minha mente e minha alma com a minha pele protegida. Mais uma vez ela diz assim, olhe para a lua, né? Enquanto Guaraci diz olhe para o sol, né? Ou perceba a consciência que o sol traz, a lua diz assim, perceba a consciência que eu trago através do mergulho que você faz na minha luz, né? A luz da lua, que inclusive vem do reflexo também da luz do sol. Então perceba esse mistério, porque a lua ela traz um mistério, ela traz o lado feminino também pra gente, ela vai mergulhando aí, tá? Aí vamos lá, né? A Fátima que eu falei aqui e depois a Valquíria, tá? Osíris já tinha saído também, né? Vou tirar uma pra você, Vitória, tá? Deixa eu tirar essa daqui. Então, Osíris, né, pra Fátima aqui, Bejuim, né, que outra pessoa já tirou também, transcedo com a força do morrer e nascer. Então, assim, Osíris, a história de Osíris, da tradição egípcia é interessante, porque para o filho, né, se fazer nascer, né, ele precisou morrer, né? E aí ele não renasceu, né? Na realidade, ele nasceu a partir do seu filho. Então, há um momento também. O que é que a gente tem que morrer para que outras coisas nasçam dentro da gente e até que outros possam também, né? Aí, deixa eu ver aqui, que eu tinha prometido antes. A Vitória, né? Vamos lá para a Vitória. E depois vou tirar para a Fernanda. Gente, eu juro que eu não tô marcando carta não, tá? Mas agora saiu o Guaraci de novo. Então, assim, no dia de hoje, né, eu vejo assim, onde eu coloquei, inclusive, eu me conectei com a deusa, a divindade Oxum, enquanto o ensinamento da estratégia, a gente ter muitos dessas divindades aparecendo para nós, é um momento também de resgate. Quando a gente fala a questão muito né, da constelação familiar, muitas pessoas inclusive utilizam esse trabalho, entender esse resgate que a gente tem que fazer das nossas origens. Esse momento de ficar em casa é um momento também para a gente fazer as pazes com os nossos ancestrais, né? E que ancestrais são esses? A partir do momento que a gente vê, né, sair tantas cartas de divindades indígenas, agora e divindade egípcia também, que lá na antiguidade, então, bem antes de Roma, bem antes da Grécia, né? E trazer aquela espiritualidade, se conectar, então morrer para que outro possa nascer, você vai viver a partir dos seus descendentes, né? Então, estamos vivendo hoje porque existiu ancestralidade nossa, existe uma ancestralidade, e os nossos descendentes vão viver porque nos permitimos continuar e reconhecer e agradecer a ancestralidade que temos e que tivemos, né? Deixa eu ver aqui... Tem mais que eu prometi aí, gente, porque vai tão rápido que às vezes não dá conta, tá? A Vivi, deixa eu tirar aqui pra Vivi. Arcanjo Miguel, né?
De vez em quando eu posto até no Instagram, eu digo que eu sou assim com ele, né? Então, Arcanjo Miguel, que tem seu nome traduzido como aquele ou quem como Deus ou semelhança de Deus, né? É considerado o príncipe guerreiro, defensor da justiça. A afirmação do Arcanjo Miguel, que aí eu relacionei inclusive com óleo de tomilho, né? É interessante, algumas pessoas não sabem, porque nós, né? Isso a gente até sabe, a gente vive num país muito, né, miscigenado, num país que tem várias tradições, e dentro dessas várias tradições do sincretismo, existe um que aparece nas tradições cristãs, judaica e islâmica, né? O Arcanjo Miguel está lá também, bem como no sincretismo religioso na Umbanda, né? A quem eu relacione com o orixá Logum Edé, que é justamente o filho de Oxum e de Oxóssi, né? Considero o óleo essencial de tomilho como ideal para me conectar com a energia da coragem desta divindade, e como a gente precisa de coragem nesse momento, né, gente? Que também se apresenta como símbolo de confiança, poder e proteção. E numa sinergia com os óleos de canela e mandarina, então de repente tomilho, canela e mandarina, tá? Sempre colocando bem pouquinha canela, bem pouquinho tomilho, sabe? Mandarina a gente até pode colocar um pouco mais, enfrenta os meus medos. E aí Arcanjo Miguel diz pra gente assim: sou luz no meu caminho de conquistas e desafios. Então nesse momento, tirar Arcanjo Miguel é dizer assim, ó, a justiça, pensa nele, né? Porque Arcanjo Miguel, ele leva uma espada, não é para atacar o outro, mas ele leva uma espada porque ele sabe se defender, e aí sim, se for preciso, ele vai colocar os limites, ele vai saber se posicionar, e dia 29 principalmente, todo mês, né, para quem tem essa relação, 29 de cada mês é o dia que você pode, inclusive, se conectar mais com os arcanjos, não só o Arcanjo Miguel, mas os outros arcanjos também. Então vamos lá para a Cláudia. Ó, Santa Bárbara, né? Sou uma guerreira do amor e da verdade. E por que eu digo isso? Porque Santa Bárbara também é relacionada com Yansan, né? As santas cristãs são tidas para muitos como deusas, levando em consideração as reflexões que promoveram durante sua existência. Santa Bárbara, nascida na Turquia no ano de 280, tem o dia 4 de dezembro de comemoração. Assim como Yansan, deusa iorubá, mas também venerada na Umbanda, religião brasileira, formada pelo sincretismo de várias tradições. Mesmo com histórias diferentes, sinto a relação do óleo essencial de gerânio, e aí Santa Bárbara a gente pensa justamente em gerânio, para estas duas deusas, por cada uma do seu jeito, mostrar o meu lado guerreira, que busca a verdade sentindo o coração. Então a Santa Bárbara, né, assim como Yansan, elas são guerreiras, foram guerreiras durante a sua existência, né? No caso de Yansan, é um orixá da natureza, mas quando você vai ler, você pega um livro, por exemplo, dos mitos, dos orixás, né? Você vai perceber lá as histórias que contam de Yansan, e aí são uma guerreira do amor e da verdade. Então não é uma guerreira, porque às vezes para algumas pessoas essa palavra guerreira vem como quem está guerreando, né? Mas o guerrear aqui no sentido, você tem vários... Você pode ter, digamos, várias estradas, né? E a minha estrada, a guerra que eu posso estar travando é justamente para distribuir o amor, né? Para colocar a verdade, para levar a verdade. Em vez de eu estar na batalha para derrubar, né? Quem nem sabe por que está na batalha, né? Nesse momento a gente também vive às vezes isso, assim... batalhar, né, com quem às vezes nem entende porque está ali naquela trincheira. Então que a gente possa entender por que nos colocamos aqui, qual a nossa posição aqui, tá? Vanessa, vamos lá. Tem a Valquíria que tá antes, então vamos lá. Valquíria na sequência, tá? Depois Vanessa e depois Márcia. Então, vamos lá. São Francisco de Assis, que eu tinha tirado, na realidade eu não tinha embaralhado antes, mas que eu li no início para vocês, né? Então, São Francisco, um santo da Igreja Católica, né? Onde eu faço a relação justamente com o óleo essencial de cipreste, né? O aroma da madeira desta espécie, símbolo da morte e da vida eterna. Possibilita o entendimento do luto e da necessidade para as mudanças. E é muito interessante porque nesse momento... como a gente está vivendo o luto, né, gente? Como a gente está vivendo o luto, literalmente, porque são milhares de pessoas que estão partindo, né, dessa existência todos os dias. E como a gente vive o luto, porque cada vez que um parte, né, algo
também diz pra gente assim, o que é que eu tenho também que deixar aí, o que é que também eu tenho que deixar partir, né? Como é que eu posso contribuir, como é que eu posso ajudar, né? E a figura de São Francisco de Assis nos chama para nesse momento para a fraternidade, para compreender a fraternidade, para viver essa fraternidade, tá certo? E aí eu tinha falado a Márcia, né? Deixa eu ver aqui. Opa! Afrodite, tá, Márcia? Aí eu relacionei com óleo de manjerona. É interessante porque quando se pensa em Afrodite, sempre se pensa em gerânio e rosa, e pode se pensar também em gerânio e rosa, mas a gente pode pensar também em manjerona. Por quê? Né? Segundo Gabriel Mojai, no livro da cura, né? Aromaterapia para a cura do espírito, esta divindade nos remete à alegria e ao contentamento, que o óleo essencial de manjerona pode inspirar, né? Então a gente pode inspirar e expirar. Então a gente pode trazer esse contentamento e levar esse contentamento. Ao mesmo tempo, acredito que esta planta, dedicada pelos gregos para Afrodite, traz equilíbrio para a deusa em combustão, porque essa Afrodite, né, pode estar inclusive em desequilíbrio também. Então a manjerona vai trazer mais, né, entender mais a minha Afrodite, essa minha divindade. Também podemos associá-lo com aromas de rosa e gerânio, e aí a palavra ou a afirmação de Afrodite é: seduzir com um sorriso, eis um dos meus trunfos, né? Então, um dos trunfos da gente é sorrir, né? As pessoas, elas se desarmam na hora que a gente dá um sorriso, né? Alguns até dão um sorriso, aquele chamado sorriso amarelo, mas é sempre um sorriso, né? E aí, tirar agora para Fernanda, tá? Tô vendo ali o seu eu bem grande, Fernanda. Vou puxar aqui agora para você. Ó, assim como Ana, né, que foi uma outra amiga, Tina, que tirou Maria e Jesus, aí para você também foi Maria e Jesus, né? E aí o nardo, que como eu já falei aqui, ou o jatamansi, justamente é aquele óleo que traz a gente para se libertar das dores, né? E se curar através do perdão. E quando diz assim, e me cura através do perdão, eu estou me perdoando, não é? Eu não estou preocupado se eu preciso perdoar o outro, né? Porque muitas vezes não sou eu que tenho que perdoar o outro, né? Muitas vezes a gente às vezes se acha se coloca eu te perdoo, né? Quando a gente perdoa, a gente nem lembra, a gente tem uma lembrança, mas a gente já começa a lidar melhor com aquilo que antes doía, que incomodava. E na hora que a gente começa a ver aquilo como um ensinamento, aí sim, o perdão foi para o outro, e o perdão foi principalmente para a gente. A gente trouxe principalmente esse perdão para a gente, tá? Quem mais que eu fiquei de tirar? Teve uma outra pessoa que eu falei o nome, mas eu não lembro agora, que eu fiquei de puxar a cartinha. Vamos lá, né? Então, mesmo que eu não lembre, eu vou tirar agora um aqui que com certeza vai servir, né? Para todas e para todos nós. Kuan Yin, né? Kuan Yin, a deusa da compaixão, gente. A deusa chinesa da compaixão. Então, assim, sendo também protetora das crianças, né? E aí, quando a gente pensa nas crianças, as crianças que estão aí no nosso país, no mundo, e a criança que a gente traz dentro da gente, né? Além de padroeira da cura e da saúde, é conhecida como Kuanon no Japão. Pensei em vários óleos essenciais para esta divindade, que tem seu nome traduzido como aquela que ouve os lamentos do mundo. Então, nesse momento onde a gente chora, onde dói tanto o que a gente vê, o que a gente sente, o que a gente percebe, Kuan Yin tá ali nos ajudando, né? Nardo e rosa foram os primeiros aromas lembrados, né? Mas terminei por escolher flor de lótus, né? É um óleo que de repente é mais difícil da gente encontrar, né? Muitas vezes você vai encontrar o óleo de lótus, ele diluído, então você vai comprar ele a 10%, tá? E aí diz assim, é extasiante e leva paz, no entanto este óleo costuma ser adulterado, que eu acabei de falar, né? Mas que vale procurar para quem tiver. E aí mesmo quem não tem, mas eu não tenho, se conecta, coloca uma imagem de lótus na tua frente, já que tem essa relação com lótus, né? Da deusa ali, né? Da compaixão, pensa justamente, imagina você ali no lótus, e aí a afirmação vem, na estrada da paz encontra o perdão. Né? Então, assim, Kuan Yin, com a sua compaixão, ela faz com que a gente se encontre
E quando a gente se encontra, a gente se perdoa, a gente se ama, né? A gente para, porque tem hora que a gente tá muito cansado e a gente tem que dar um tempo, sabe? A gente tem que dizer assim, ó, deixa eu descansar um pouquinho, tá? Deixa eu tirar aqui agora pra farmacêutica holística que tá aqui, tá? Eu vou tirar pra você agora. Vamos lá. Ó, e aí que saiu o casal aqui, que eu até tinha falado que, né, que tem Maria e Jesus e tem Krishna e Radha, né? E aí o óleo é o óleo de Lang Lang, que é interessante. Krishna, deus hindu, seu nome pode ser traduzido como todo atraente. E Radha, deusa hindu do amor, é considerada uma encarnação de Lakshmi, né? Lakshmi é a deusa da prosperidade. Concordo com Gabriel Mojai no livro, né? Que o amor deste casal não simboliza apenas a união do masculino com o feminino, mas do espírito com a matéria, né? E o óleo essencial de Lang Lang, um óleo de flores hermafroditas, que significa flor das flores, é obtida através da destilação, né, das flores. Ele me leva ao êxtase cósmico e à compreensão do ser, né, do ser integral, né? E aí a afirmação que esse casal traz, que essas divindades trazem para nós é: amando-me, integro minhas partes divinas. Então, eu me amando, eu me cuidando, né? Eu vou integrar a divindade que há dentro de mim, né? E essa divindade que está dentro de mim, ela é masculina e feminina. Ela não é só feminina, nem ela é só masculina. Ela é masculina e feminina, tá? Ora, talvez mais masculina, ora mais feminina, dependendo do arquétipo que eu, de repente, vou ter que, né, trazer, né, me posicionar para poder continuar seguindo. Mas nós temos as duas partes dentro da gente, tá? Isso, né? O oráculo dos aromas, que aí o professor está dizendo aqui que aproveitou e usou o oráculo dos aromas também para puxar, e a sálvia, né? E aí a sálvia esclareia, embora não esteja aqui no oráculo, é aquele óleo que ajuda a abrir isso aqui, né? O olho não... Esse olho da justiça dos homens, que na maioria das vezes e muitas vezes está cega, né? Mas do discernimento, de trazer esse discernimento, de trazer essa compreensão, de entender a intuição, de quando dizer assim, não sai hoje, não precisam entender por que eu tenho que ficar hoje em casa. Ou de repente quando diz faz isso aqui, eu não tenho que ter toda hora a compreensão por que eu tenho que fazer aquilo ali. Se conecta, o coração está confortável, intuiu, então vai e segue. Tá? Deixa eu ver aqui quem mais, né? Vamos ver aqui o que é que o oráculo pode mais falar pra gente. Esse oráculo, gente, ele tem 26 cartas, tá? São 26 lâminas. Então a gente tem 12 divindades masculinas, 12 femininas e tem as duas cartas que eu falei que são pares, que inclusive algumas pessoas já tiraram aqui, tá? Elis, ok, vou tirar uma carta agora para Elisa Augusta, tá? Vamos lá. Oxóssi, né? Oxóssi ou Odé, né, na tradição africana, que é uma divindade que a gente relaciona com óleo de pitanga, né? E a pitanga é uma planta, inclusive, nossa. E aí diz assim: Oxóssi Odé, filho de Oxalá e Iemanjá, é orixá da caça, da floresta, dos animais e da fartura. Ou seja, uma divindade da abundância. Porque alguns pensam que a abundância vem só através do ouro, que é da Oxum. Não. A abundância vem a partir daquele também que vai para a mata, né? E que traz o sustento. Quando você consegue trazer o sustento, né? Você sabe que você é uma pessoa próspera, que você é uma pessoa abundante. E a gente vê muito sofrimento hoje de muitas pessoas, porque as pessoas não estão conseguindo trazer o seu sustento, nem para elas, nem para os seus, né? Então, Oxóssi, nesse momento, vem justamente para trazer, colocar a mão, né? E principalmente pegar o seu arco e flecha, né? Não só se conectar, mas focar, né, nessa abundância que todos nós buscamos. E falando em prosperidade, logo sou remetida ao óleo essencial de pitanga. Aprendi que a planta é utilizada em rituais da tradição africana no Brasil para promover coragem e determinação, além de proteção e abundância pura verdade. Este aroma ainda é relacionado com o orixá Ossain, dono e protetor de todas as folhas. Pitanga é proveniente da palavra tupi, vermelho ou criança,
né? Entendo, sinto, ser criança me leva à totalidade. E aí a afirmação de Oxóssi, né, de Odé, a dança no meu arco e flecha me ensina a saber o que focar, né? Então, o dançar não sou só eu dançando, mas os instrumentos que eu levo, ele tem essa questão do dançar. Então, o arco, a flecha, né? Os meus livros, tudo ali existe. Existe um aroma nos ambientes e existe uma sonoridade nos ambientes. E aí vamos tirar aqui uma carta para Paulo, né? Para Paulo Roberto. Ok. Ó, Thor, que já saiu também para uma outra pessoa, que é o deus nórdico, né? O filho justamente de Odin, né? E esse aroma, né, essa divindade vem justamente para que possamos usar da nossa coragem, até porque a afirmação é enfrento com coragem as tempestades criadas por mim, até reconhecer, ele vem para acalmar e dizer, ó, todo esse tormento aí, existe tormento, sim, do coletivo, mas muitas vezes existe um tormento que é só seu e só você vai poder dissipar esse tormento. Como é que eu posso dissipar esse tormento? De repente eu usando um pouco de verbena, né? De repente eu não tenho verbena, mas eu me conectando, eu compreendendo que esse tormento sou eu que estou gerando, então eu parando, né? Eu me conectando aqui e dizer não, né? Eu estou dissipando toda a dor, todo o sofrimento, todo o tormento por mim criado. E eu estou criando e gerando toda a determinação, toda a coragem para que eu possa prosseguir, para que eu possa realizar minhas tarefas, para que eu possa assumir o meu propósito de vida, tá? Ok, Samantha, deixa eu puxar um aqui também para você, tá? Puxar para Samantha e depois para Bruna. Ok, né? Samantha, Marte, né? Manjericão, óleo essencial de manjericão. E aí Marte, a gente conhece Marte como deus romano da guerra, né? Chamado de Ares pelos gregos, né? E segundo Haroldo, né? Que eu já fiz inclusive live com ele aqui, que é um amigo meu que é astrólogo, Marte representa a energia, a força, a militância, os arranhões, o lado homem, yang, a vontade e a carnificina, né? Quando a gente fala carnificina, às vezes a gente meio que principalmente o feminino, como assim carnificina? Mas de repente encarar e entender aquilo que tem que limpar, né? Que tem que abrir aquilo para tirar aquilo também do caminho. Em outras palavras, uma divindade de atitude e estratégias. Verdade que muitas das vezes sem pensar, né? Porque muitas vezes o Marte, quando ele está muito, digamos, agoniado, né? Que ele vem sem estratégia nenhuma, porque isso é muito mais de Minerva ter essa coisa da estratégia. Aí Marte sai porque ele tem um ideal. O Marte é aquela divindade do ideal, né? É aquela que abre os caminhos. E quando se fala em ação e luta, o óleo essencial de manjericão é o aroma, né? Que consigo acessar meu guerreiro interior. Então, qual é a afirmação que Marte traz, né? Para Samantha e para nós também. Com coragem realizo meus objetivos e avanço na estrada da vida. Então, assim, Marte, manjericão, o que é que eles nos ensinam? Atitude, né? É ter atitude, tá? E aí teve Bruna, tá? Deixa eu tirar aqui para Bruna. Então, Bruna tirou Mercúrio, né? Que é relacionado com funcho, tá? E Mercúrio deixa eu só ver aqui que daqui a pouco a gente vai estar encerrando, né? Mercúrio é o deus romano da comunicação e do comércio, chamado de Hermes pelos gregos, até segunda-feira, né? Domingo para segunda, nós estarmos com Mercúrio retrógrado, né? Agora é que ele está começando, porque ele ainda tem que chegar no ponto antes de retrogradar, mas agora já a coisa já fluindo melhor. Traz a habilidade de penetrar em vários mundos para levar os recados de outras divindades. Então, assim, usar esse Mercúrio ao seu favor e também ao favor, porque como ele é aquele que entra em outros mundos, ele vai também poder ser ponte, você ser ponte para outras pessoas, né? O pesquisador Gabriel Mojai, ele relaciona Mercúrio justamente com óleo de fungo, com Deus mensageiro, né? Este link de divindade e aroma também é o meu escolhido, uma vez que o fungo trabalha os processos digestivos. É bom lembrar a digestão aqui,
vai além dos alimentos, inclui também pensamentos e sentimentos. Então, como é que eu estou digerindo tudo isso para poder me comunicar, né? Sem falar que este aroma ainda é indicado para quem engole sapos, né? Então, muitas vezes a má digestão vem de algo que chega aqui, né? Que eu engulo, mas eu não consigo colocar para fora. E que eu sempre digo que quando um sapo entra, você vai ter ou que aprender a vomitar, né? Ou você vai ter que aprender a eliminar ele através do que, né, de deixar ir, quando a gente vai do banheiro, como se diz, né? E aí, qual é a afirmação de Mercúrio? O entendimento da palavra flui pelo que penso, sinto, né? Então, a minha palavra, ela tem que ser pensada, só que ela também tem que ser sentida. Não pode ser uma coisa ou outra, tem que ser uma coisa e outra, né? Dentro da visão sistêmica, a gente tem que entender que o interessante não é você ser verde, ou você ser amarelo, ou você ser azul. O interessante é quando a gente pode ser o arco-íris, né? Porque quando a gente é arco-íris, a gente tem todas as cores e a gente vai compreendendo a função de cada cor. A gente vai compreendendo o que cada cor, né, traz pra gente, e a gente vai entendendo, inclusive, cada arquétipo, cada divindade, qual é o momento da minha Afrodite, qual é o momento da minha Oxum, qual é o momento do meu Marte, qual é o momento do meu Mercúrio, tá? Pra Célia aqui, tá? Vou tirar um aqui pra Célia agora, e depois pra Cris. Célia, Cris e depois Veg. Vamos lá. Célia. Ó, Marte novamente, Célia, né? Acabei de falar de Marte, né? E aí a gente vai rapidinho, que a gente só tem 2 minutos. Então, assim, com coragem, realizo meus objetivos e avanço na estrada da vida com manjericão, tá? Aí tem a Veg, que é Buriti, né? Que a gente até já falou aqui. No caso, Jaci, que é relacionado com Buriti. Nutro minha mente e minha alma com a minha pele protegida. Então, o autocuidado, tá? E teve uma outra pessoa aqui que já subiu aqui, que eu tinha dito que ia tirar. Mas vamos lá pra gente encerrar, tá? E a gente encerra com esse aqui. Maria e Jesus, né? Acho que vai ser uma maravilha a gente encerrar hoje essa live com essas divindades aqui, né? Com a mãe, com o filho, né? A gente entendendo a nossa ancestralidade, tá? Entendendo tudo que a gente precisa fazer, tá? E aí a gente vai justamente a partir de Maria e Jesus se libertar das dores e se curar através do perdão, tá? E aí um ótimo dia, 16 de julho para vocês, dia da minha padroeira, né? Da padroeira da cidade onde eu moro, Recife, né? Dia também que muitos da tradição africana levam suas oferendas para a Mamãe Oxum, que nesse momento acredito que as oferendas estão sendo feitas dentro das suas cabeças, dentro dos seus espaços, porque a gente estamos num momento onde devemos respeitar sim ainda o distanciamento, e lembrando principalmente que quando a gente tem espiritualidade dentro da gente, é importante uma missa, é importante um culto, é importante um toque, mas a divindade, ela é maior do que tudo, então ela vem até você quando você não pode ir até um templo, né? Porque o templo maior tá dentro da gente, tá, gente? E aí, namastê, e tenha todos uma quinta-feira com muito axé, com muito amém, com muita força, né? Com tudo.